você abrir nesse capítulo 9, que é um capítulo tão especial de Isaías, que fala justamente da promessa do Messias. A gente está começando o mês de dezembro e as mensagens vão ser mensagens direcionadas para o Natal, para o nascimento de Jesus. E muita gente tem dificuldade em celebrar o Natal por conta da data, né? Eu acho que todo ano eu falo a mesma coisa, porque é muito comum nessa altura do ano as pessoas começarem a apostar isso, né? Que a gente não tem certeza se foi dia 25, e não temos mesmo, e provavelmente nem foi dia 25, mas isso não importa, né? Porque o que é importante é que nós celebramos o nascimento do Filho de Deus entre nós, a revelação do Deus homem, né? Entre nós. Por isso o mês de dezembro vai ser direcionado para esses textos messiânicos. Diz assim, capítulo 9 de Isaías, versículo 1: Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e injustiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Qual é o cenário aqui em Isaías? Isaías é o profeta que é conhecido por ser o profeta que não é muito querido, né? Porque ele, quando abre a boca, normalmente é para demonstrar que há um problema, que há pecado e que Deus vai corrigir as coisas. Tanto que diz a tradição que Isaías morre cerrado ao meio, por conta justamente de ser esse profeta com uma obrigação de falar para pessoas que não o escutariam. O reinado aqui no texto do rei do norte é o rei Acaz. Você tem uma divisão dos reinos, né, norte e sul. O reino sul é Israel e o reino norte é Judá e Benjamim. Isaías está falando no reino do norte, justamente para o reinado, nesse momento, do rei Acaz. O rei Acaz foi um rei terrível, um dos piores que Israel já teve, né? Porque ele, além de ser um idólatra, além de ter afundado Judá em idolatria, ele queimou seu próprio filho em sacrifício aos deuses pagãos. Ele pegou os tesouros do templo e ofereceu para o rei da Assíria. Ele, na verdade, fez um estrago sem tamanho. Houve uma oportunidade, se você ler o livro de Isaías ou de Crônicas, que trata justamente do rei Acaz, você vai ver que houve uma oportunidade, através do profeta Isaías, de ele se dirigir a Deus, né? E Deus daria um sinal de esperança, mas ele não quis buscar a Deus. E aí Deus, no final da história, se levantou, né? E deixou que os inimigos fizessem um estrago na terra. Então muita gente vai dizer que Deus foi quem causou a destruição, o exílio, né, dos reinos do norte e do sul, mas na verdade não é isso. Deus os protegia, e quando eles viravam as costas para Deus e abandonavam Deus, Deus tirava a sua mão protetora, e aí os inimigos ao redor faziam um estrago. Mas Deus, sempre indo atrás de Israel,
sempre dando a oportunidade do povo se voltar, o que não aconteceu. Então, esse momento do capítulo 9 aqui que nós lemos é uma mensagem de esperança. É interessante porque você pensa aqui em uma Judá completamente tomada, né, pelos opressores assírios, completamente destruído, templo fechado, a idolatria ali E quando eu falo idolatria, não era só se ajoelhar diante dos deuses, não, a ponto de oferecer os próprios filhos queimados a outros deuses, uma coisa assim, que a gente sequer consegue imaginar o que seria. Surge de repente uma mensagem de esperança, uma das poucas, na verdade, que saíram dos lábios de Isaías, né? Você vai ter alguns textos messiânicos que Isaías escreveu, né? Disse através do Espírito Santo, mas é algo que virá, não é? Por exemplo, nessa realidade completamente tomada pela destruição e pela ausência de esperança, o texto diz, por exemplo, no versículo 1, que não haverá mais escuridão. Não é isso que diz? Ele fala inclusive da terra de Zebulon e Naftali, chama de Galileia dos gentios. É a primeira vez, na verdade, que essa expressão aparece no Antigo Testamento, Galileia dos gentios, que as trevas seriam dissipadas. Ele fala no versículo 2, por exemplo, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz resplandecer sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. A terra da sombra da morte é porque justamente ali a situação está terrivelmente crítica. Mas o que eu gostaria de justamente trazer para a gente é que Isaías fala de uma realidade futura, e ele trata essa iluminação no momento de dificuldade como se fosse o presente. No grego isso é chamado de presente perfeito. Ele fala como se aquilo estivesse acontecendo, quando na verdade a realidade ali não é bem essa que Isaías está descrevendo. Ele fala, o povo que estava em trevas, mas ainda está, não é isso? Viu uma grande luz, mas não viu nada, ninguém viu nada ainda, porque são palavras para o futuro, são palavras para um tempo à frente, né, que ainda iria se dar. E aí você pensa, vamos supor, né, que a gente aqui estivesse passando um tempo desse, não só na nossa vida pessoal, mas enquanto povo de Deus, perseguição, destruição, assolação, e de repente se levantasse o profeta Isaías e diria assim, vocês que estão em trevas, e as trevas aqui é justamente essa ausência do referencial que é Deus, isso acabou. Houve uma grande luz, iluminou a todos, né? Vai ser justamente o referencial que vai trazer alegria, que vai trazer para vocês a satisfação de novo de ser um povo. Pô, que bacana, né? Só que essa promessa vai se cumprir 700 anos depois. Entende isso? É um discurso belíssimo, que à luz da história, nós, 2.700 anos depois das palavras de Isaías, sabemos que essas profecias vão se cumprir em Jesus. Jesus, ele é a luz na Galileia dos gentios, né? Inclusive, a gente sabe que o ministério de Jesus começa na Galileia, por causa das palavras de Isaías. E o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, que era o próprio Messias revelado ali. Mas isso era algo para muito depois, pelo menos aí 8 a 9 gerações depois das palavras de Isaías. Mas as palavras de Isaías não é necessariamente para a 9ª geração depois daquela, era para aquela geração. É isso que eu gostaria que vocês percebessem aqui. O profeta está dizendo que vai haver uma libertação por parte de Deus, que Deus vai trazer uma iluminação jamais vista, né? Uma luz tão poderosa que acabaria com as trevas para aquele povo. Ele está trazendo esperança para aquele povo, mas isso não seria para o tempo deles, seria para muito depois. E aí o que é que então, se essa mensagem é para, já que a gente sabe disso, 700 anos depois, o que é que Deus queria desses daqui? Para esses ouvintes aqui, o que Deus quer deles? Se Deus está falando para nós, 700 anos depois, 2.700 anos depois, o que Deus quer deles? Já que isso não vai se cumprir no tempo deles, e nem dos filhos, e nem dos netos.
Porque esses provavelmente vão estar vivendo no exílio babilônico, ainda vão ainda para a Babilônia, vão passar 400 anos lá ainda. Deus requer deles esperança. Esperança. Ainda que as promessas não se cumpram no tempo deles. Ainda que o Messias, o libertador, esse tempo de bonança, de fartura, de alegria, não seja no tempo deles. O tempo deles era de trevas, por culpa deles mesmos. Mas Deus já estava proporcionando justamente a salvação da terra, a salvação dos homens, para algo que seria, na verdade, tempos depois. Se essa era a mensagem para eles de esperança, e para nós? Por quê? Nós não estamos em uma situação tão diferente deles. Nós também temos promessas da parte de Deus. Na verdade, os textos de Isaías, eles não estão limitados ao período para quando ele viveu. Tem desdobramentos, que a gente chama de ecos justamente da mensagem profética. Isaías falou para pessoas do seu tempo, falou para pessoas do tempo do ministério de Jesus e fala para o final dos tempos. É o desdobramento, são mensagens que são messiânicas, histórico-messiânicas, e elas são também mensagens escatológicas. Se Isaías estivesse hoje aqui, ele ia dizer a mesma coisa. Deus vai enviar o seu Filho, a iluminação de todos os homens, e vai haver alegria para sempre, o trono de Davi. Mas para quando é isso? Para hoje? Não. Para a vinda, para a manifestação do Filho. A mensagem é a mesma ainda, de esperança, de expectativa de que Deus vai fazer a coisa no plano dele, na hora que ele quiser fazer. E aí o que é que Deus quer de nós? Assim como quis justamente do povo do norte, aqui no período de Isaías, esperança. E a esperança, vamos trabalhar o conceito. O que é esperança? O que é esperança, afinal de contas? Esperança é uma expectativa de que algo de fato vai vir a acontecer. Esperança não é expectativa vazia de algo que pode vir a acontecer. Essa esperança que é tratada no Antigo e no Novo Testamento é a esperança daqueles que esperam com convicção que algo vai se dar. Não é assim a definição de fé que Paulo mesmo faz? A esperança das coisas que não se deram ainda, das coisas invisíveis, não é isso? E aí isso também tem desdobramentos, porque se a nossa esperança está justamente no Messias de Deus, naquele que virá para trazer a libertação das trevas, da escuridão, nós precisamos de fato colocar nele toda a nossa esperança. Não é um pouquinho de esperança, não é uma parte de esperança, é toda a nossa esperança. Entende? Você tem esperança, por exemplo? É uma pergunta, não é retórica não, para você responder aí. Você tem uma esperança aí no seu coração de que um dia o Brasil vai ser a terra dos sonhos? Que a carne não vai estar quase 40 pila, a gasolina não vai estar 4,20 pé, que está aí agora, que está até tomado de surpresa. Você tem esperança que as coisas um dia aqui no Brasil vão estar assim, legal? Você vai poder viver sem se preocupar? Tem essa esperança aí? Não estou vendo ninguém falar nada. Tem uns que não, outros sim, mas essa esperança é convicta? Não é dessa que eu estou falando. Não é dessa que Isaías está falando. Não é a esperança cristã, não é uma esperança que se colar, colou. Entende? Jogando justamente com gap. Se der certo, estou lá, estou dentro. Mas se não der, pouco me importa. A esperança que Isaías está trazendo aqui, e que Jesus vai falar no seu ministério, e que o apóstolo Paulo vai falar, é a esperança convicta de que isso vai acontecer, isso vai se dar. Não é a ausência de confiança, não é a ausência de fato dessa esperança robusta, concreta, é a convicção. Convicção é uma palavra também que suscita tanta coisa, Você tem convicção de que um dia todos os homens, e quando se fala todos os homens, está falando da revelação de Jesus, a sua segunda vinda vai se dar, e as trevas serão dissipadas. Você tem convicção disso? É convicção mesmo. Você coloca nisso toda a sua expectativa, toda a sua esperança que isso vai se dar? Sim ou não, gente? Pensa aí no seu íntimo. É esperança? Sim? 1, 2, não! Ninguém vai ousar dizer que não. Não, José, realmente, eu assim, espero que aconteça, Mas quando eu olho a realidade ao meu redor, eu falo, mas não vai, Isso aí
Será que é assim? Será que nós, no final da história, o cristianismo do ano 2019, 2020, é um cristianismo desse tipo, extremamente superficial, momentâneo? É um cristianismo que já falei tantas vezes, utilitarista, que se utiliza das boas do evangelho, das propostas de uma vida melhor, de bênçãos, de pessoas bonitas, e aí a gente vai embolando, ou é na verdade fruto de uma convicção, de uma certeza de que Deus ele vai intervir na hora que ele desejar fazer, e que de fato as trevas serão dissipadas e o homem será salvo de uma vez por todas. Isso é convicção. Pode haver dúvida sobre isso. Era essa a mensagem. Não ia ser no tempo deles. Não ia ser no tempo deles, nem dos netos, nem dos bisnetos. Ia ser 700 anos depois, gente. Vocês percebem isso? Jesus veio há 2000 anos atrás. Só Raul Seixas viveu isso tudo, né? Eu não vivi. Se eu estivesse esperando 2000 anos a vinda de Jesus, será que eu ia estar esperando com a mesma certeza dos primeiros dias? Será? Será que nós 2000 anos depois temos de fato essa convicção que ele pode vir a qualquer momento? E que a gente está preparado, ansioso por isso? Porque se há uma esperança, e se pode ser a qualquer momento, caramba, que bom! Não é isso? Eu não estou falando de 700 anos para frente, porque não é mais isso aqui. A ideia de que Jesus vai voltar, ele diz, né, para que a gente esteja preparado, porque ele virá como ladrão. Vai ser sem aviso. Percebe? É algo muito bom que vai acontecer, mas a gente não sabe quando vai acontecer. Por isso que a gente vive de esperança em esperança, ansioso. Não foi hoje, não foi terça. Pô, deve ser na quarta, deve ser na quinta, deve ser na sexta, mês que vem, mas que seja. Mas eu estou aqui, de fato, esperando ansiosamente, porque toda a minha esperança está nisso. Essa é a mensagem de Isaías para a gente. Haverá um tempo, gente, que o homem, de fato, vai ser tirado das trevas. Vai ser tirado justamente do lamaçal do pecado, vai ser tirado mesmo, retirado dessa realidade de queda, sabe? Porque a gente foi salvo, né? Se foi salvo, com a esperança da salvação. Vocês sabem disso, né? Nós somos salvos, só que ainda não, porque não estamos lá ainda, não é isso? Só seremos retirados daqui quando morremos ou quando Jesus voltar. Enquanto isso a gente vive essa realidade de queda. Por mais que a gente já esteja salvo, porque de fato houve o selo da promessa do Espírito Santo em nós, a gente ainda tem que conviver com a queda. Eu peco todos os dias, não é? E se eu peco todos os dias e eu digo que Jesus me livrou do pecado, que tipo de livramento é esse, afinal de contas? Não é esse. É a salvação, é a justificação através da cruz dele, que é o que me garante a salvação. Mas eu continuo enfiado em uma realidade completamente decaída. Mas a promessa de Isaías é que um dia isso vai acabar. E pode ser a qualquer momento. Hoje, depois do culto, durante o culto, na hora da pizza, amanhã, pode ser a qualquer momento. E a pergunta de Isaías é justamente: estejam com a esperança da convicção em riste, nas mãos, no coração, ardendo. Eu não quero ser negativo, porque o texto não é negativo em nenhum momento aqui, né? Mas a gente precisa, de fato, renovar essa chama, a paixão, sabe? O desejo de que ele venha, e não viver como se nunca viesse. Não viver como se um dia vier, beleza, mas provavelmente não vai ser no meu tempo, sabe? E viver uma vida de qualquer jeito. E viver uma vida eu diria, espiritualidade relaxada, né? Uma vida de bom vivão espiritual, vai levando a coisa, né? Estilo Martinho da Vila. Martinho da Vila cantou isso, deixa a vida me levar, o Zeca Pagodinho, não sei, um desses cachaceiros aí. Mas não pode ser desse jeito, a gente tem que estar de fato ansioso por isso, ansioso por isso. Se você não está ansioso pela vinda de Jesus, pela libertação do homem das trevas, renove isso. Peça a ele que de fato acenda isso no seu coração, para que você arda todo o tempo de desejo que ele venha mesmo. Amém? Amém. E aí ele vai dizer assim, no 3,
tu multiplicaste este povo. Perceba que ele está falando no presente, como se já tivesse acontecido, né? Essa é a visão do profeta. O Isaías está vendo alguma coisa distante, mas ele vê como se fosse hoje. É isso, né? Não são pensamentos, né? Ele está vendo mesmo, ele está tendo uma visão, né, holística aqui de acontecimentos que estão se dando, né? Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, como exultam quando reparte os despojos. Perceba que é uma mensagem de fartura, de alegria, de produção, né? De colheita mesmo, de vitória, né? Os despojos aqui são despojos de guerra, estão repartidos, porque houve uma vitória. E ele vai dizer, versículo 4, pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. A ideia aqui, o jugo, né? A vara, é justamente aquele cenário egípcio do período em que eles ficaram cativos, que eles eram oprimidos. Aqui tem toda essa simbologia mesmo. Eles eram oprimidos, né? Eles tinham que carregar nos seus ombros o peso da escravidão, do trabalho ali forçado, do chicote no lombo. É isso que ele está dizendo que vai ser tirado. E ele diz assim, como nos dias de Midian. Perceba isso, eu vou voltar em Midian, mas só para a gente terminar aqui essa parte, ele fala que o calçado do guerreiro e a sua capa, né, serão queimadas. É como se houvesse uma vitória sobre o opressor, e a bota, né, que simboliza ali os passos mesmo daquele que batalha, né, e aqui o guerreiro é o inimigo, vão ser queimados, porque esse inimigo vai ser dominado, vai ser conquistado, e aí a sua capa de guerra, a sua bota de guerra vão ser queimados no fogo. Essa é a ideia, porque ele vai trazer justamente libertação da opressão. E ele diz que isso vai ser como foi no dia de Midian. Como é que é a história de Midian? É justamente a história de Gideão. A gente até conversava no sábado sobre esse episódio, né? E é muito interessante porque na história de Gideão era um menino do povo, e eles estavam sendo oprimidos também, né? Então Deus levanta Gideão, fala, você vai liderar o meu exército. E ele, como a maioria dos homens que tem essa experiência, não está preparado para isso, não é um rapaz de guerra, né? Mas ele é um menino ousado, ele é corajoso de certa forma. Então ele ouve a voz de Deus e ele derruba os altares de Baal, né? Isso gera uma problemática já, porque os sírios são aqueles que estão oprimidos, já começa a criar um estrago na aldeia onde ele mora. E aí Deus fala, você vai reunir homens, porque vocês vão derrotar os inimigos, mas fique tranquilo que quem vai dar a vitória sou eu. Esse é o cenário aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele junta 10 mil homens. E aí Deus falou assim, não, 10 mil não, tem muita gente covarde aí, manda para casa, aquele que tiver medo manda para casa. Você pode ler lá, está desse jeito. E aí ele fala, quem tiver medo pode voltar para casa. De 10 mil ficam 3 mil, tinha 7 mil ali, velho, que não era nada, sabe? 7 mil ali era só tremedeira. E aí fica 3 mil. De 3 mil Deus fala assim, ó, você vai ver aqueles que vão beber água. Os que ficarem de joelhos para beber água, você manda para casa. Eu quero aqueles que pegarem a água com as mãos e beberem na boca, com a língua, né? Por quê? Porque esses eram homens de guerra, homens que estavam atentos, que estavam preparados para a batalha. Ficam 300 contra um exército enorme, e eles vão, Deus não estava falando com os 300, não estava falando só com um, vocês vão. E aí quando eles chegam lá, Deus intervém e os inimigos começam a lutar entre si e fogem, e eles vencem a batalha. Interessante que Deus vai falar assim, você vai com esses 300 para que a vitória de vocês, Israel não se gabe disso, porque quem está dando a vitória sou eu, e não Israel. Mas por que ele queria 300? Ele podia fazer sozinho, né? Porque 300 eram testemunhas da ação de Deus, e esses 300 eram homens de confiança, pessoas de fato que tinham coragem, eram ousados em nome de Deus. Olha o que o texto está falando aqui. Esse enviado de Deus, ele vai acabar com o jugo opressor, cavara daquele que de fato está ali judiando, né, punindo as pessoas. Ele vai queimar a bota, a capa do guerreiro,
como foi nos dias de Midian. Ele vai fazer isso porque Deus vai fazer isso. A vitória é de Deus, mas terão testemunhas, homens e mulheres corajosos, fiéis, que vão até o fim em nome dele. E ele vai fazer. E se você pegar, por exemplo, o eco disso aqui, que é o livro do Apocalipse, por exemplo, que é completamente escatológico, o que ele fala? Ele fala de uma perseguição, não é isso? E fala da libertação, mas aqueles que vão até o fim serão minoria. São os 300 aqui. São os 300 que confiam que de fato Deus vai dar o livramento. Inclusive ele vai dizer no livro do Apocalipse, se esses dias não fossem reduzidos, nem mesmo esses conseguiriam resistir, porque a opressão vai ser grande. A opressão no tempo de Isaías era grande, a opressão no tempo de Jesus é grande, a opressão virá no nosso tempo, né? 2000 anos depois, 2.700 anos depois, 3 mil anos depois, eu não sei, amanhã, eu não sei, mas de fato há necessidade de nós confiarmos e termos essa ousadia, como nos dias de Midian, que ele de fato vai vencer o inimigo e vai dar a vitória para aqueles que são fiéis e que colocam nele a expectativa de que essas coisas se cumprirão. Amém? Esse é o cenário. Mas se Deus olhasse para a gente como o povo que Gideão chamou, será que nós seríamos os 300 ou os 10 mil? Essa é a pergunta. Porque falar que Deus vai dar a vitória, que ele vai vencer o inimigo, eu sei que vai. Mas nós seremos essas testemunhas que vamos até o fim, que de fato, em nome dele, sabendo que ele dará a vitória, porque a gente confia que isso vai se dar, a gente vai resistir ao medo, à opressão, a tudo aquilo que pode, de certa forma, colocar a gente num papel de estarmos acuados? Será que somos esses com quem Gideão, com quem Isaías, com quem Jesus, com quem Pedro, Paulo, Tiago pode contar? Porque não é só uma mensagem de esperança, é uma mensagem de fidelidade. Ele virá, ele vai de fato libertar o homem, não vai haver mais opressão do inimigo, mas será como nos dias de Midian, que Deus fez, mas tinha 300 lá, que confiavam, 300 valentes, não é? 300 homens que de fato estavam ali porque tinham certeza que Deus agiria, porque se não fosse isso, por que estariam? Seria um suicídio coletivo, encarar um exército de mais de 5 mil homens com 300, só na história lá dos 300 de Esparta mesmo, que morreram todos inclusive, né? Mas é de fato uma mensagem de esperança, mas uma mensagem de ousadia em nome dele. Não é para pegar em espada, ninguém está falando disso aqui, para lutar a guerra de homens, né? Mas fala de uma convicção mesmo, de que Deus vai de fato restaurar as coisas que não estão no seu lugar. Ele fala mais, né? Ele fala, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. Perceba que ele é um menino, e a palavra, tanto no hebraico quanto no grego da Septuaginta, é uma criança, mas ele é um filho. Ele não é, a palavra aqui, menino e filho, não está se dirigindo necessariamente às duas realidades. Toda criança, todo um menino, ele é filho de alguém, né? Mas ele é filho, na verdade, de algo muito especial. Ele vai dizer, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre seus ombros. Por que o governo está sobre seus ombros? Porque ele será aquele que governará. Ele é nobre, ele nasce para governar. Essa é a esperança de Isaías para o povo, um menino, uma criança, um filho que foi concedido, que levará o governo nos seus ombros. Ele é o responsável, ele é o governador, ele é o príncipe, não é o rei. Ele diz assim, e seu nome será. É interessante isso, porque o nome dele não é um nome, são muitos, né? Aqui ele poderia dizer, o nome dele será fulano, ciclano, né? Mas não é isso que ele diz. Ele diz, o nome dele será maravilhoso conselheiro. Em algumas versões mais antigas você tem as duas palavras separadas, maravilhoso, até nas cantatas que eu cantei na minha adolescência, era maravilhoso, conselheiro, e na verdade isso já foi corrigido, é maravilhoso conselheiro. E a ideia aqui do maravilhoso é espantoso, é a palavra no hebraico, espantoso.
é alguém cujo conselho é de tanta sabedoria que espanta, não é algo natural, não é fruto de uma sabedoria humana. Na verdade, muitos teólogos vão dizer que aqui tem um apontamento da sabedoria de Salomão. É uma sabedoria salomônica, dada por Deus, que quem escuta se espanta e se encanta com tamanha sabedoria, né? O máximo que a gente pode chegar. Ele é um maravilhoso conselheiro. É aquele que, quando abre a boca, as pessoas de fato elas são iluminadas por suas palavras, né? Ele é também o Deus forte. Perceba aqui, isso 750 anos antes de Jesus, ele diz que a esperança de Israel, o Messias, é Deus. Deus forte, é um nome do Messias, que ele diz aqui. Por que Deus forte? Porque é um Deus guerreiro, é o Deus que vai conquistar, né? Ele diz aqui, vai queimar a bota do guerreiro, a capa da luta, da batalha. Ele é um Deus guerreiro mesmo, ele é um menino, é uma criança, mas ele é um Deus poderoso, guerreiro, que luta, que vence as batalhas, não é? Ele diz também que ele é Pai eterno. Pensa nisso, cara, 750 anos antes. E a linguagem de Isaías é completamente tentando descrever uma deidade, divindade daquele que viria. O Pai eterno aqui, que é o Pai da eternidade, ou Pai eterno em algumas versões, é que ele será Pai por toda a eternidade. Essa é a ideia. Ele é uma criança, mas que sentará no trono, ele reinará e será Pai da nação para toda a eternidade. Ele também é o Pai da eternidade, no sentido de ser aquele de quem emana a vida, entende? Eternidade tem essa conexão com vida que dura, né? Que não acaba nunca. Ele é o Pai da eternidade, essa criança. E ele diz mais, ele diz, ele também será o príncipe da paz. Príncipe da paz porque ele vai conquistar os inimigos e haverá paz para sempre, né? Porque ele vai concluir dizendo: o seu domínio aumentará, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, porque ele é descendente de Davi, e sobre o reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e justiça, desde agora e para sempre. E aí, para mim, isso aqui é lindo, né? Assim, eu acho que não existe um outro texto em toda a Bíblia que descreve o Messias de maneira tão divina como o texto de Isaías que a gente está lendo. Esse é o texto, eu acho, central de toda a teologia que aponta Jesus como sendo Deus. Não tem outra maneira de entender esse texto aqui, senão que aquele que seria enviado por Deus, ele é Deus, Pai eterno, Deus poderoso. E ele vai dizer mais, para mim a finalização é o ponto aqui: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Por que ele conclui assim? É uma pergunta que eu me fiz. Por que ele conclui: o zelo do Senhor fará isso? Você sabe que quando a gente pensa em zelo, o que é alguém zeloso? É alguém que leva a sério alguma matéria, ele não abre mão para qualquer tipo de contaminação daquilo que ele defende, alguém que zela por aquilo, não é? A gente entende esse conceito, só que a palavra no original não é bem assim. Seria, na verdade, o ciúme do Senhor fará isso. E normalmente as traduções não estão ciúme, porque ciúme em português é negativo. A gente, quando pensa em ciúme, pensa em alguma coisa destrutiva, né? O ciúme, ele é egoísta. O ciúme, ele de certa forma, ele quer algo só para si, de maneira extremamente voltada para si mesmo, né? A palavra no original tem essa conotação do zelo, mas tem a conotação do ciúme, do marido que olha para a esposa e é dele, não é de ninguém mais. Entende isso? Por que Deus está falando que vai enviar alguém que vai ser o libertador, que vai libertar dos opressores, que vai libertar do jugo? Porque ele não quer Israel submetida a ninguém mais a não ser a ele. Porque ele é o marido, porque ele é um marido fiel, porque ele é aquele que ama. Ele na verdade fala isso inúmeras vezes, que Israel é a noiva dele. E Paulo vai fazer algo muito interessante, que é dizer em Romanos que Israel não é aquele que é nascido do sangue, Israel é aquele que é nascido da fé.
Então Deus não está falando só para um povo que está cativo a um reinado de um rei terrível, que é o rei Acabe, que está sendo oprimido pela Assíria. Ele está falando de todo o seu povo. Ele está falando dos crentes, dos salvos. Nós pertencemos a Ele. E toda a libertação que Deus se propôs a fazer ao homem é porque Ele justamente arde de ciúme de nós. Você consegue conceber isso? Um Deus que se enciuma, porque Ele não quer ver os seus filhos entregues a nenhum outro Deus, a nenhum outro Senhor, a nenhum outro tipo de coisa que não a Ele mesmo. Você parou para pensar nisso? O ciúme do Senhor vai fazer isso tudo, porque Ele nos quer, porque nós somos dele. Não tem o salmo que diz, eu sou do meu Senhor? Cantares de Salomão, na verdade, né? Eu sou do meu Senhor e o meu Senhor é meu. Essa é a ideia por trás. Por que Ele vai enviar o filho, gente? A gente já sabe a história, como vai se dar, que vai morrer o filho. Por que Deus envia o filho dele? O filho amado dele. Tipo, a gente pensa nisso, acho que a gente conhece a teologia. Ah, por amor. Não fala isso, cara. Por amor. A gente fala por amor como fala, sei lá, né? Por qualquer outra coisa assim que não importa tanto. É por um amor descabido. É por algo que beira a imoralidade. Matar o filho, entregar o filho para a morte. Se algum de nós fizesse isso, você julgaria na hora. Pô, o Josi pegou o Luca e para ajudar alguém aí, entregou aos cães. Você vai me julgar na hora. Uma criança de 6 anos, como é que você faz uma coisa dessa, né? Por que não foi você, Josi? Né? Por que não foi você? Eu me lembro do livro, né? Até citei isso em São Paulo, que é o livro A Cabana, a parte da justiça ali, que a justiça pega o rapaz que justamente está sofrendo com a perda da filha, uma criança que foi assassinada, foi abusada e assassinada, e ele está em crise, e ele tem uma dificuldade tremenda para entender por que Deus permite isso. Então no livro, né, a justiça pega ele e põe no trono. Você vai julgar agora, você que julga agora. Ele fala, o que você faria com esse indivíduo aqui? E mostra um cara batendo numa criança, ele fala assim, inferno para ele. Aí a justiça fala, você é bem rápido para julgar, né? Você é profissional nisso, né? Aí ele fala, o que você faria com essa criança aqui? A criança que estava apanhando. Ele fala, não, ela não tem culpa, esse é seu pai, que você já julgou, que fez contigo porque fizeram com ele. Aí ele fala, mas eu vou lhe dar uma oportunidade de fazer um julgamento, você vai ter que julgar entre seus 2 filhos, ele diz, né? A justiça diz, porque esse mente e esse te engana. Você só pode salvar um agora. Aí ele fala, não posso fazer isso. Ah, por que você não pode fazer? Você não é o juiz? Você não julga? Mas eu não posso fazer isso, leva a mim, ele fala. Então leva a mim. E aí é quando a justiça sorri, para fazer ele entender que foi isso que Deus fez. Olha para homens e mulheres pecadores, no tempo de Isaías, no nosso tempo, nos tempos vindouros, cujo pecado é culpa nossa mesma. Nós somos os agressores, nós somos aqueles que ofenderam a Deus, e Deus não nos julga nesse ponto, porque Ele morre no nosso lugar. Não vem culpar, foi por amor, você não fala isso. Derrame lágrimas quando se lembrar disso, que o gesto de Deus por nós foi de um amor que beira a imoralidade, entregar o único filho, essa criança especial que Isaías está dizendo, para nos salvar. É algo de uma profundidade, gente, que faz com que qualquer um caia de joelho, porque Ele é zeloso, porque Ele é ciumento, porque Ele ama nessa intensidade. Por isso Ele está prometendo, eu vou acabar com o problema que vocês criaram, eu vou acabar com o pecado que vocês se meteram, eu vou acabar com as trevas que vocês causaram, porque eu sou um Deus que arde de ciúme de vocês. Coisa... A Lidiane eu acho que tem ciúme de mim, né? Eu acho que tem, ela não demonstra não, mas no fundo eu acho que... E essa semana eu estava até contando para alguns aqui, eu fui no mercado, né? Estava eu e o Luca no carrinho, e ela foi ver alguma coisa, entrou em uma daquelas ilhas assim, e aí uma mulher veio, puxou um assunto, né? Falou alguma coisa lá sobre preço e tal, e eu respondi amigavelmente. Aí ela deu uma olhada e falou assim, você está sozinho aí? Aí eu falei, o quê? O quê?
Demorou a cair a ficha, assim, ela estava me passando uma cantada, né? Falei, o quê? Ela falou assim, você tá sozinho aí? Aí eu falei assim, não. A minha esposa também ali, ela falou, tá. Aí saiu assim. Aí eu fiquei, pô, até que eu não tô ruim não, né? A mulher era bem feia, né? Bem feia. Mas pelo menos, né? Melhor que nada, né? E aí quando a Lidiane chegou, eu, né, já dei uma aprumada, enchi o peito, você não sabe o que me aconteceu, né? Eu tô contando isso até hoje. Qualquer coisinha que ela fala, eu falo assim, ó, vem sempre aqui, tá sozinha aí, né, pra se lembrar. Mas ela não demonstrou nem um pouco de cima, ela fica rindo disso, né? Quando eu conto, ela fica rindo, morre de rir. Assim, não é o caso de Deus, né? Alguém quando passa uma cantada na gente, né? Pra gente ser corrompido pelo pecado, pra gente cair, pra gente se afastar dele, ele sofre. Sofre. Porque ele deu o filho por nós. Por amor. A gente quando se encanta com qualquer outra coisa que nos distancia dele, ele sofre. Ele sofre mesmo, porque ele entregou o filho por amor. Por isso a promessa dele. Eu vou resolver o problema. Mas precisa ser como nos dias de Midian. Vocês precisam aguardar isso, ter esperança nisso, confiar em mim. Porque fora isso, como as coisas vão terminar? Quem será aquele que no final da história fará parte dos 300 confiantes de que Deus vai ter a solução para um mundo completamente decaído, completamente enfiado no lamaçal do pecado mesmo, na ofensa contra ele mesmo? Essa é a história do Natal. O Rubem Alves, ele conta uma coisa muito interessante sobre o Natal, um texto bem legal, que ele fala do menino, né? E ele fala que Natal não é correria de shoppings, né? Essa coisa que a gente sempre bate, não é essa compulsão por consumo, não é comelância. Ele fala, Natal é sobre a história de um menino, né? E aí ele fala, se você não conhece a história do menino, pede seus pais para no dia do Natal contar para você. E se seus pais não sabem a história do menino, peça a eles para ler para você. Ele falou assim, porque é justamente a história do menino que mudou a história dos homens. O nascimento do Filho de Deus, que por amor vai dar a vida por nós. Essa é a história do Natal. Amém? Amém.